Estamos com a matéria, dando continuidade ainda, matéria Maneiras e Costumes, unidade número 2, página 59, Saúde e Cuidados com o Corpo. Saúde e Cuidados com o Corpo é o que nós vamos ver neste momento. Então, nesta aula ou nesta unidade, que para quem tem um livro, Edições Ibad, vamos compreender um ponto mais forte sobre a forma como os judeus se preocupavam com a saúde e com os cuidados com o corpo. Hábitos de higiene, no caso, o uso de roupas para proteção e estética, propostas de tratamento para combater ou enfrentar diversas doenças. E nessa discussão iremos nos deparar com a concepção do Novo Testamento, que nos conclama a cuidar e proteger nosso corpo, como sendo, evidentemente, templo do Espírito Santo, o que Paulo atesta na primeira carta à Igreja de Corinto, capítulo 6, o versículo de número 19. Então vamos dar uma olhada, vamos seguir analisando como é que a nação, qual era a maneira e o costume de Israel com relação à saúde do corpo, com relação à higiene. Página 61, capítulo de número 1, hábitos alimentares e a noção de vida saudável em Israel. Lembrando que atualmente Israel tem uma vida muito saudável, até inclusive. Apenas uma citação: o último lugar do mundo de câncer de cólon de útero, por incrível que pareça, é entre os judeus, é entre a nação de Israel. Por quê? A questão da circuncisão que eles fazem até hoje. Mais à frente a gente vai até comentar essa questão que eu acho muito importante. Então, atualmente, segundo a OMS, a saúde é um estudo de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Assim, vemos como essa ideia se relaciona com a concepção que o povo de Israel tinha sobre saúde e a promoção de bem-estar para os seus indivíduos e cidadãos. Então, durante a narrativa bíblica, encontramos uma profunda importância para a temática da alimentação, além de destacarmos o contexto rural como base da sociedade de Israel. Então, nós vamos analisar essa questão, como eles levavam a sério isso daí. Página 61 ainda, a alimentação sob a perspectiva bíblica. O que nós propomos aqui não é realizar uma análise exaustiva sobre como a alimentação foi pensada por todo o texto bíblico, mas destacar os principais elementos que compõem a visão do Antigo e do Novo Testamento acerca da alimentação. Durante todo o Antigo Testamento encontramos uma forma muito específica de pensar os alimentos. Desde Gênesis, Deus tem um cuidado em disponibilizar para o ser humano e os animais da criação a possibilidade de se ter uma alimentação saudável. Veja que Deus sugere ao homem antes da queda. Observe, foi sugerido ao homem isso aqui antes da queda, Gênesis 2:16. De toda árvore do jardim comerás livremente. Vamos chamar o homem nesse momento de frutariano. De toda árvore, ou seja, frutas da árvore. Então Deus aqui está dando uma lição de frutarianismo. O homem só comia frutas, é o que o texto está dizendo para nós. Então, nesse momento, podemos fazer uma inferência de que a alimentação do homem antes da queda era toda baseada em legumes e vegetais, sem a utilização de proteína animal. Observe, antes da queda, como eu falei, o homem só comia frutas. É a inferência, pelo menos, do texto. Não estou dizendo, olha, é pecado, a gente come carne agora, tal. Não é a questão aqui que está sendo levantada. Mas é evidente que o texto está exatamente nos informando essa questão. A gente infere isso, ou seja, não tinha proteína animal no cardápio dos primeiros seres humanos, é claro, dentro do Éden. Porém, vemos que logo após a queda, o homem passa a ter que produzir o próprio alimento, cultivando a terra, com dor e sofrimento. Gênesis 13, 18 e 19.
A partir desse fato, o ser humano passa a dar um grau de importância diferenciada ao alimento. E é essa importância que iremos encontrar durante todo o Antigo Testamento. Então, quando Deus providencia o maná ou as codornizes no deserto, ele deixa claro que cada uma delas foi fruto do seu cuidado para com o seu povo. Além disso, vemos como a coleta do maná está carregada de ritualismo também, sendo proibido o acúmulo de um dia para o outro, exemplificando a necessidade de se confiar na eterna providência divina e de não se acomodar com a coleta diária do alimento. Êxodo capítulo 16 deixa claro isso. Quando a terra prometida foi descrita para o povo como identificando, sendo ela como a terra que mana leite e mel, várias citações em Êxodo, nós vamos encontrar em Levítico 20 e 24 também. Na lei mosaica, nós encontramos definições específicas como deveriam ser feitas as refeições, definindo qual tipo de carne é considerada impura ou que tipo de animal poderia ser utilizado como alimento, Levítico capítulo 11. Além de destacar o modo como eles poderiam ser preparados, tem até isso também, Êxodo 34 e 26, demonstrando a preocupação de Deus com os detalhes das refeições e com a alimentação saudável do seu povo. Então Deus sim, ele cuidou da alimentação de Israel, não é todo o alimento que Israel consumia, principalmente depois da queda, peregrinação no deserto, depois que saíram do jardim, o primeiro casal, evidentemente, claro, vai sempre se confundir a questão do homem saindo do Éden, sendo expulso com a sua família, e a nação de Israel como um todo, que é exatamente do que a matéria aqui está se ocupando. Principais hábitos alimentares em Israel, página 63, estamos falando de maneiras e costumes com relação ao alimento do povo judeu. Não existe registrado na lei mosaica nenhum direcionamento para o pensamento de um padrão para as refeições. Porém, pela leitura da narrativa bíblica do Antigo Testamento, podemos inferir que os israelitas possuíam o hábito de se alimentar no período da manhã, antes do trabalho e no retorno das atividades diárias com um tipo de jantar. Então nós vemos café da manhã e jantar praticamente. Café da manhã e jantar. Vemos ali o primeiro almoço, como diz o pequeno almoço, como diz os portugueses, e um jantar à noite. É o que nós observamos por inferência bíblica pelo textual como um todo. Está na lei isso? Não está na lei, mas infere-se por textos bíblicos que esse era o hábito alimentar deles. Então, nessas duas refeições, podemos identificar semelhanças e diferenças. Uma das semelhanças está no fato de que as duas refeições eram caracterizadas pelo consumo de alimentos fibrosos, como frutas, mas também com uma grande quantidade de carboidrato e proteína, como pães e queijos, além de muitas frutas e grãos. Essa dieta dava aos homens que saíam para o trabalho a energia suficiente para o exercício de suas atividades. Uma das diferenças é que na refeição do final do dia, ou seja, o que a gente denomina de jantar, era mais abundante em comida e em carboidratos. Então a gente observa um fato interessante aqui, que os hábitos alimentares de Israel nesse período, com muita fruta, muito alimento fibroso, ele continua até hoje. Para quem já visitou Israel, você sabe que a mesa do judeu é muitas frutas. Você vai no mercado, aquele mercado famoso que tem em Israel, na rua Jaffa, o Mahane, a infinidade de frutas e pães que é vendido ali é muito abundante mesmo. Então, até hoje, esses hábitos alimentares são levados a efeito. E quem leva esses hábitos alimentares, é claro que ele vai ter uma vida bastante saudável. No jantar aqui, por exemplo, costume de Israel, à época, eram servidos carnes, vegetais, vinhos, grãos e manteiga. Essa refeição era considerada pelos judeus como sendo a mais importante do dia, sendo um momento sagrado para se agradecer a Deus pelo alimento e por suas provisões para a família. Além de agradecimento, o jantar era momento de comunhão
entre os membros da família e para compartilhar as experiências do dia a dia. Então, portanto, o jantar era, nesse contexto, a alimentação mais importante do antigo Israel. E até hoje eles levam a efeito a mesma situação. Alimentos típicos e o tipo de dieta saudável em Israel, isso aqui está na página 64, tem algumas, por exemplo, o pão, página 65, frutas e vegetais, proteínas animais, na página 66, vinho e azeite, e na página 67 aqui nós temos uma questão para reflexão. Ao entendermos que a alimentação serve para a nossa manutenção, bem como prova da ação de Deus em nos proteger, temos que pensar nela como sendo algo sagrado, evidente que é. Assim como a postura do povo de Israel diante da alimentação, como algo que celebra a Deus e exalta o seu cuidado com cada um de nós, pode nos ajudar a ter uma postura diferente diante do consumo e a preocupação com o nosso corpo na ingestão de alimentos mais saudáveis? Será que nós comemos bem? Será que nós estamos nos alimentando de maneira correta, de maneira saudável? Assim como Deus, digamos, instrui o povo de Israel a se alimentarem de maneira correta? Lembrando um fato interessante aqui, gente. Todo o povo judeu, eles consideram o seguinte, que a mesa onde eles comem é um local sagrado. Tanto é que o Salmo 128, o famoso Salmo da Família, que os filhos eles crescem como rebento de oliveira em volta da mesa. Então ali é o seguinte, é como se o broto novo, que são os seus filhos, eles estivessem aprendendo lições de gratidão, lições de agradecimento, lições de louvor a Deus por causa do alimento que ele põe na mesa. O judeu, ele basicamente come de cabeça inclinada como se estivesse reverenciando, vamos colocar dessa forma, aquela oferenda alimentícia que Deus está colocando na sua mesa para que não lhe falte nada. E tem texto na Bíblia que diz o seguinte, a farinha na panela não vai se acabar e nem o azeite na botija também. O cuidado que Deus tem com os hábitos alimentares do povo da aliança. Muito bem, capítulo 2, página 69, formas de higienização do corpo. Falamos sobre alimentação, agora vamos entrar na questão da higienização. Então, na aula anterior, o capítulo anterior, discutimos os principais parâmetros apresentados pela legislação judaica acerca da alimentação e de uma forma de vida que agrada a Deus, a partir das proibições feitas em relação a determinados alimentos. Teve alimentos, claro, que foram proibidos e outros foram sancionados. Então, dessa forma, a gente vai passar a compreender como o nosso Deus se preocupa com coisas do nosso cotidiano, demonstrando a sua relação extremamente pessoal com o seu povo. Vemos, além disso, a forma com que Deus, ao se preocupar com a alimentação do seu povo, estabelece formas simples que todos devem seguir para a manutenção de um estado de bem-estar e de saúde individual e também saúde coletiva. E na página 70, a visão bíblica sobre higiene. Isso aqui é muito importante. Em nossa sociedade, identificamos a existência de muitos instrumentos que nos auxiliam na manutenção da higiene do nosso corpo. Temos, por exemplo, shampoo, sabonete, ducha elétrica, sais de banho, perfumes variados. Vemos também a existência de meios estruturais que possibilitam isso, como água encanada, saneamento básico, por exemplo. Porém, claro, evidente, nos tempos bíblicos, essas vantagens não existiam. E vemos um processo de adequação ao ambiente climático e geográfico da região da Palestina nos tempos bíblicos. É claro que a vida de higienização do Antigo Testamento, ela existia, claro, nós vamos analisar isso, mas era bem diferente da facilidade que nós temos hoje. Ou seja, o povo hoje não se cuida porque não quer. O povo não tem, digamos, uma saúde mais corporal porque fogem dessa questão. E aqui entra a questão da alimentação, a questão da higiene, o ato de
cuidar do corpo mesmo, banhar-se, escovar dentes, cuidar da saúde, visita regular a médico e assim por diante. Ah, mas será que isso é essencial? Deus quer isso? É evidente que Deus quer isso e a gente vai analisar isso nas nossas próximas aulas e com certeza teremos riquíssimos aprendizados.